Olá, queridos irmãos, eu vou fazer mais um culto e o Senhor gerou no meu coração uma palavra em que Deus precisa de um homem. A Bíblia diz que os olhos do Senhor estão buscando por alguém que esteja inclinado a Ele. Quando Deus ele quis dar o evangelho para os gentios, ele precisou de um homem. Esse homem era Cornélio. Então Deus o escolheu. E nós entendemos que mesmo hoje, na sua cidade, no seu bairro, aonde você está, o Senhor, nessa sua nação, na região em que você vive, na sua escola, seja na sua faculdade, aonde quer que você esteja no seu bairro, você sabe que mesmo na sua família, onde quer que você esteja, Deus precisa de um homem. E Ele precisa de uma pessoa que abraçará o seu chamado, que receberá o seu fogo, sua paixão e que seja usado por Ele. E o ponto dessa mensagem de hoje é que você pode ser esse homem. E é uma decisão que você pode ter. Você pode ter o livre-arbítrio, você pode fazer, porque não havia brotado nenhum arbusto sobre a terra, diz a palavra do Senhor, e nenhuma erva do campo tinha ainda crescido, porque o Senhor não havia feito chover sobre a terra. Então nós entendemos que não havia homem para cultivar o solo, está escrito lá em Gênesis 2, versículo 5, e não havia chuva sobre a terra, porque não havia um homem para cultivar o solo e fazer a colheita. Amém? Queridos irmãos, eu entendo que Deus estava esperando pelo homem. Quando ele teve o homem, ele pôde cumprir aquilo, enviar a chuva, aquilo que ele estava no propósito de fazer. Se não houvesse um homem, não haverá chuva, não tinha chuva. E você quer que chova na sua família, na sua casa, você quer que chova na sua cidade, no seu estado, na sua igreja, na sua nação, porque ele precisa de um homem. José disse aos seus irmãos: olha, eu morro, mas Deus certamente vos visitará. Vos fará subir desta terra a terra que jurou a Abrão, a Isaque e a Jacó. Nenhuma palavra mais poderosa foi dita. Você está ouvindo essa palavra? Nós entendemos que Deus vos visitará novamente. E foi um homem da casa de Levi, casou com uma filha de Levi. E a mulher concebeu e deu à luz a um filho. Êxodo 21, esse evento comum aconteceu centenas de vezes no dia de hoje. Nós entendemos isso, que esse evento hoje já tiveram milhares de mulheres no dia de hoje que tiveram à luz, mas aquele homem daquele tempo era Moisés. E quando ela, Joquebede, concebeu o avivamento, começou com uma promessa. A promessa começou quando Moisés nasceu. Deixa eu te perguntar hoje, o que aconteceu em você quando a sua mãe te concebeu? Foi um acidente? Com certeza não. Não foi acidente, não foi de maneira nenhuma. Foi uma coisa insignificante.
que aconteceu quando você foi concebido? Quando você foi concebido, começou em você a promessa de Deus, porque o Senhor olhou para aquele ventre, talvez estéril, para aquele pai que não tinha um sêmen. Talvez ele olhou e falou: agora eu vou conceber o libertador desta grande nação. Até mesmo José, ele falou: Deus vos visitará novamente, mas não houve visitação até que o homem chegasse. E esse homem era Moisés. A Bíblia, ela diz que Jesus ia de cidade em cidade pregando o evangelho, curando os enfermos, expulsando os demônios. E eu vou te dizer hoje, não havia avivamento até que Jesus chegasse lá. Mas quando ele chegou, ele veio para libertar os cativos, ele expulsou demônios, ele revolucionou, ele foi contra os grandes da época. Porque quando ele chegou, houve o avivamento. E quando o apóstolo Paulo ia de uma cidade para outra, havia um grande avivamento. E nós entendemos que o Senhor, ele está trabalhando de uma tal maneira que ele olhou e concebeu o apóstolo Paulo. Ele entendeu que Deus ordenou que você, assim como Jeremias, ele falou: antes de formar no ventre eu te escolhi, e antes que você nascesse eu te chamei. Eu te separei e te designei profeta sobre as nações. Alguma coisa aconteceu. Então, quando você nasceu, você foi salvo. Você foi cheio do Espírito Santo, porque algo muito lindo aconteceu, porque o Senhor precisa de homens e mulheres. E quando ele falou, quando você foi cheio do Senhor, quando você nasceu, alguma coisa muito forte no mundo espiritual aconteceu. Porque o Senhor, ele quer olhar para homens e mulheres tremendos, porque Deus, quando ele falou com Jesus, foi para toda a vida de Jesus, desde o nascimento até a morte e até agora, por toda a eternidade. É uma estratégia de Deus, porque ele quer que você seja o homem. Israel estava sem liderança, os príncipes de Israel estavam com medo. Deus precisava de uma pessoa. E ele veio para Débora e disse: Débora, você é a mulher que eu escolhi. Veio Ruth, Esther, Raabe, uma prostituta. Você consegue imaginar como Deus olhava? Deus precisava de um homem, de uma mulher. Não eram pessoas perfeitas, não eram mulheres perfeitas. Raabe não era perfeita. Mas o Senhor, ele diz: Raabe, você é a mulher. Ouça aqui, amado, que Deus, ele tem um trabalhar tão tremendo, tão tremendo. Sim, você pode dizer assim: olha, Senhor, as coisas estão muito ruins. As coisas estão completamente fora do que deveria ser. Mas nós temos que abrir a nossa Bíblia. Davi começou a buscar o Senhor e ele falou: olha, o Senhor disse: eu não quero uma vaca, eu não quero um cavalo, eu quero um homem, porque ninguém pode transportar minha presença, exceto um homem. Dê-me um homem e eu irei a Jerusalém, mas eu não vou andar na opinião das pessoas, não vou ficar pensando o que as pessoas pensam. Davi, ele entendeu o impacto que ele deveria ter por buscar o Senhor, por amar o Senhor. Realmente é uma coisa assim tremenda. O Senhor, ele diz: me dá um homem. Jesus diz: coloco o meu jugo sobre você, aprenda de mim.
Jesus tem um jugo sobre você, um jugo que cabe em você. Você sabe que Israel estava procurando por um reino. E Jesus, ele disse, meu reino não é desse mundo. Meu reino não é um reino político. Ele tinha uma expectativa, eles tinham planos políticos de restabelecer o reino de Deus aqui na terra. E Deus enviou um homem, porque Deus, ele tem um trabalhar poderoso sobre a sua vida. E não era uma celebridade, não era um homem bombado, não era um homem lindo, não era um homem com barriga de tanquinho, não era uma mulher toda feita, toda produzida, não era nenhum teólogo, era o filho de um carpinteiro. E quando Jesus chegou, o avivamento chegou. E o que acontece quando você se levanta para pregar, hein? O que acontece? Você está dando o quê para as pessoas? Você é o homem, você é a mulher. Eu sei que eu estou dizendo algo que pode ser revolucionário no seu coração, que o Senhor te escolheu. Você não tinha forma, você não tinha, muitas vezes nenhuma beleza, mas o avivamento sempre vem de um homem. E o Senhor te escolheu para trazer um avivamento. E as palavras que José falou para os irmãos ainda estão vivas, estão ecoando nas cidades, no vilarejo, nas nações, nos estados. Deus vai visitar você, porque você é o homem. Você é a pessoa que o Senhor escolheu. Você é o homem, você é a mulher. Se você puder crer nisso, você pode correr todos os riscos e crer nisso, porque o Senhor, ele diz que aconteceu naquele dia que você nasceu, não foi um acidente, não foi, foi uma escolha, foi um trabalhar poderoso do Senhor sobre a tua vida, não foi um plano de um homem e de uma mulher. Alguém concebeu um mover de Deus, alguém concebeu um avivamento quando você foi visitado, e Deus os visitará novamente. Você precisa ser esse homem e essa mulher, nada mais importa, porque você sabe, quando você pisar no propósito de Deus, você vai conceber um plano maravilhoso. Você pode dizer a qualquer um, você tem orado, vocês têm orado, parem de orar. Você tem pedido de avivamento, parem de pedir, porque aí onde você está hoje, agora mesmo, está aqui, porque o homem está aqui. Jesus, eu creio nisso de todo o meu coração. Eu estou queimando agora mesmo, porque o Senhor está chamando homens e mulheres para ele levantar em fogo, em confiança, em graça, em unção. E eu acredito que é para anunciar os céus, anunciar por toda a terra, anunciar lá no inferno. Eu sou o homem e eu vim porque o Senhor tem um propósito. Talvez você não tenha ouvido algo assim, mas procure na palavra de Deus e veja se é verdade, porque o Senhor vai confirmar. Aqui, a palavra de Deus disse que o Senhor colocou pedido de Mardoqueu a Esther. Quando Mardoqueu soube de tudo que estava acontecendo, havia um plano contra o povo de Deus. Ele rasgou suas vestes, ele se humilhou, vestiu de pano de saco, saiu pela cidade, chorou amargamente em alta voz, foi até a porta do Palácio Real, mas não entrou, porque estava vestido de pano de saco e não tinha permissão de entrar. Em cada província onde chegou aquele decreto com a ordem do rei, houve grande pranto entre os judeus, com jejum, choro e lamento. E quando as criadas de Esther e os oficiais responsáveis pelo harém lhe contaram o que se passava com Mardoqueu, ele foi lá falar com Mardoqueu, convocou Ratá, um dos oficiais do rei.
E aí ele contou tudo o que tinha acontecido e como Amã estava prometendo depositar na tesouraria real para a destruição dos judeus. E houve um decreto que falava do extermínio do povo judeu. E ele falou para Esther, olha, vai à presença do rei para implorar a misericórdia e interceder a favor do nosso povo. E aí Ratá falou para Esther tudo o que havia acontecido. E ela disse, todos os oficiais do rei, povo da província, qualquer um que chegue perto do rei será morto. E eu não sou chamada à presença do rei há mais de 30 dias. E Mardoqueu, ele recebeu a resposta de Esther, olha, não pense que você está no palácio, você não vai sofrer isso não. Mas então Esther falou, olha, nós vamos jejuar todos, até os animais, 3 dias e 3 noites, porque nós vamos vencer. Queridos, você está sendo chamado ao dia 1 de setembro para um grande jejum nacional, porque a primeira coisa que eles fecharão serão as igrejas. A China, ela está por trás da saída do exército americano lá no Afeganistão. Ali a China está atrás disso. A China está aqui. Eles estenderam seus braços como povo. E a nossa nação, depois de muito nós pedirmos, Deus, ele levantou Bolsonaro. E eles estão querendo tirar. Nós não podemos aceitar. Temos que aceitar a vontade do Senhor. Que você venha fazer esse jejum nacional no dia 1º. Você é o homem. Você é o homem que Deus tem um grande avivamento. Você e eu somos os oficiais do rei. E nós queremos declarar que nesse culto de hoje, você entendeu que você é chamado, assim como Mardoqueu foi, como Esther foi. Deus quer levantar homens e mulheres com muita unção espiritual para combater tudo aquilo que é necessário. Senhor, ele levantou homens e mulheres que amem a ele. E levantou você. Eu gostaria que você entendesse isso e que você entendesse que o propósito do Senhor ter concebido a sua vida foi para um grande avivamento. Então, mexa-se. Não volte para trás, nem olhe para trás, mas vá para o propósito do Senhor. Eu gostaria de orar com você. Pai, eu quero declarar que esta pessoa que está me ouvindo, ela terá um ânimo, força, vigor espiritual para enfrentar com todas as armas espirituais essa grande multidão que vem contra nós. Que esse jejum, que essa proclamação para nos levantarmos, tome todas as suas armas espirituais. Você foi chamado para um grande avivamento. Você é um homem, você é a mulher que o Senhor escolheu para fazer a diferença nesta nação, em nome de Jesus. Fique com essa palavra, não desanime. O diabo está especialmente querendo desanimar. Eu vejo pastores, presbíteros, obreiros, homens e mulheres de Deus escolhidos por um grande avivamento e que estão muito desanimados. Não desanime. Você está sendo convocado para uma grande guerra espiritual e você não vai falhar e eu não vou falhar em nome de Jesus. Fique com essa palavra, fique na paz do Senhor e ajuste a sua armadura espiritual todos os dias
para que nós possamos ter unidade e força para vencer tudo isso, em nome de Jesus, que assim seja.